Olá, nós vamos trabalhar hoje uma aula de língua portuguesa, figuras de linguagem. Eu sou a professora Rosineide de Andrade. As figuras de linguagem, queridos, elas são figuras, são recursos da língua, da nossa língua, em que nós brincamos com as expressões, as palavras, utilizando-as no sentido figurado, no sentido conotativo. Então, vamos acompanhar comigo essa definição. Elas são formas de expressão que destoam da linguagem comum, da linguagem denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, do sentido do dicionário, ok? Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Então, ao trabalharmos figura de linguagem, quando falamos, quando escrevemos, nós estamos trabalhando a linguagem em amplos sentidos, em plurissignificação de sentidos, ok? Na expressão aqui, cara de pau, a gente tem um exemplo disso. Se nós olharmos para essa escultura e dissermos ele tem cara de pau, eu estou falando da linguagem no sentido denotativo, no sentido literal. Mas quando nós usamos no dia a dia essa expressão cara de pau, o João tem cara de pau, né? Foi lá falar do assunto com ela. Então você está falando que o João ele é sem vergonha, ou que o João ele é cínico, ou no sentido positivo, que ele é corajoso. Aí seria o uso de figuras de linguagem. Na expressão também, coração partido, também a gente está utilizando figuras de linguagem, que o coração não está partido literalmente, né? No sentido de que a pessoa está triste, está angustiada. Nós vamos tratar de dois tipos de figuras de linguagem hoje. As figuras de linguagem, que são figuras de palavras ou semânticas, que envolvem o sentido, o significado das palavras, e daqui a pouco das figuras de linguagem de pensamento, que envolve o mundo das ideias, ok? Então, falando das figuras de palavras primeiro, figuras semânticas, a gente vai ter aqui a questão da comparação. Uma relação de comparação explícita entre dois termos, marcada pela presença de conjunção comparativa. Então, você compara um ser, digamos assim, a outro ser, utilizando uma conjunção no meio. Então, o pensamento é como um diamante bruto. O pensamento é tal qual um diamante bruto. O pensamento é igual a um diamante bruto. Então, você está pegando o pensamento e dizendo que ele equivale, ali pelas características que ele possui, que ele equivale a um diamante bruto, né? Ou seja, a uma joia que precisa ser lapidada. Então, você utilizou comparações. Na metáfora, você utiliza, é um tipo de comparação também, mas é uma comparação mais sutil, né? Uma comparação implícita, porque você não usa o conector, você não usa conjunção, como, tal qual, do mesmo jeito que, consoante a. Você diz que uma coisa equivale a outra coisa, né? Na expressão, a razão é a luz na escuridão, você está dizendo que a razão é a luz, você não está falando que ela é como a luz na escuridão. Quando naquela música popular, você é luz, é raio, estrela e luar, você está dizendo que a pessoa é luz também, né? É raio, estrela e luar. Você está utilizando metáforas e não comparações. Naquela outra música do Caetano Veloso, quando ele fala fonte de mel, nos olhos de geisha, ele está dizendo que a amada dele, o eu lírico, que é ele, está dizendo que a amada dele, ela é como uma fonte de mel nos olhos de uma geisha. Olha que linda, que lindo essa metáfora, né? Então, é uma metáfora também, uma figura de palavras ou semânticas. Aqui a gente vai ter a metonímia. O que é a metonímia? É uma substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Você substitui um termo por outro ao falar ou escrever. Então, você pode substituir, por exemplo, o continente pelo conteúdo. Quando você fala, no Natal tomaremos 10 taças. Está substituindo o termo taças, que é o continente, o recipiente, né, onde você vai pôr o líquido,
pelo nome do líquido da bebida. Você não fala, no Natal tomaremos 10 taças de champanhe ou 10 taças de vinho. Você simplesmente diz 10 taças, né? Fica subentendido que a bebida aqui, porque houve uma substituição. Você substitui a causa pela consequência. Quando você fala, vou suar a camisa, ou minha camisa. A expressão, o verbo suar, está substituindo a causa, né? Você não diz, vou molhar minha camisa com suor. Eu vou suar minha camisa, tá? Concreto pelo abstrato, você substitui, né? Ao invés de dizer, ela é bondosa, ela tem um coração maravilhoso, você pode dizer, ela tem um coração de mãe. Pode dizer que ela tem um coração muito bom, bondoso. Outro exemplo de metonímia é aquela que você substitui a parte pelo todo. Quando você fala, seus braços mataram o rival, você está substituindo a expressão, seus braços por ele, né? O corpo, ele que matou o rival. Você pode dizer, ele matou o rival. E aí, quando você usa seus braços, você está usando uma metonímia. Você substitui também o singular pelo plural. Quando você diz, o brasileiro gosta de futebol. Ok? Então, você está substituindo o brasileiro, que é um termo no singular, por os brasileiros, no sentido plural. A forma pelo conteúdo, quando você diz agarrou a redonda e a devolveu. Então, o termo arredonda, que é a forma, está substituindo aqui a bola, que é o objeto. Outro tipo de figuras aqui, de palavras, é a perífrase ou a antonomásia. Na verdade, queridos, a perífrase é um tipo de metonímia, só que é uma metonímia mais específica em que você substitui um termo por outro quando aquele termo é de conhecimento geral. Quando você fala, por exemplo, rei do futebol, todo mundo sabe que é o Pelé. Rei do pop, todo mundo sabe que é Michael Jackson, certo? Outros exemplos aqui. Filho de Deus, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. O rei das selvas, para se referir ao leão. Cidade maravilhosa, para se referir ao Rio de Janeiro. Ou no caso dessa charge aqui, onde o cara estava lá no céu com guarda-chuva, uma figura aqui tipificando de São Pedro falou, pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Então, terra da garoa aqui está substituindo a expressão São Paulo, ok? Continuando, nós vamos ter aqui a catacrese. A catacrese ela é diferente da metonímia, porque você não substitui um termo por outro. Você usa um termo porque não existe na língua outro termo que tenha aquele sentido, né? Você usa um termo que normalmente está ali naquela frase diferente do sentido original. Então, a quarentena já dura 2 meses. Se você for observar o sentido da palavra quarentena no original, significa 40 dias. A gente está utilizando agora a quarentena com sentido mais amplo de isolamento social. Então, trata-se de uma catacrese, ok? Não podíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. A palavra embarcar, ela é uma catacrese, porque no sentido original dela significa entrar no barco. E hoje a gente está utilizando a palavra embarcar quando a gente vai se referir a entrar ou adentrar em qualquer meio de transporte, seja um ônibus, um trem, um avião, ok? Outros exemplos de catacrese aqui, pé de mesa, cabeça de alfinete, tronco telefônico, braço de cadeira, árvore genealógica, braço de mar, maçã do rosto, cabelo de milho, folha de papel, barriga da perna, dente de alho, são catacreses. Vocês conhecem outras? Tenho certeza que sim. Na sinestesia, adoro sinestesias, você usa a linguagem mais romantizada muitas vezes, né? A linguagem mais poética, aparece muito na linguagem poética. Você mistura as sensações emitidas pelos órgãos dos sentidos. Você mistura aquilo que é próprio do paladar com aquilo que é próprio do tato. Você mistura aquilo que é próprio da audição com aquilo que é próprio do olfato, por exemplo. Então, um exemplo aqui. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade.
nessa expressão grito áspero, que quer dizer um grito brutal, um grito violento, né? A pessoa, o autor utilizou, o Graciliano Ramos, no caso, utilizou grito áspero. O grito aqui, no caso, nos remetendo à questão da audição, e áspero nos remetendo a algo que é próprio do tato, ok? Do sentido do tato. Nessa charge aqui nós vamos ter outro exemplo disso. O cachorrinho chegou e falou: e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. E o elefante respondeu: nossa, quanto tempo que eu não ouvia falar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com o sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então, o elefante mencionou que o cachorrinho estaria usando uma sinestesia quando ele usou a expressão olhar frio. A palavra olhar nos remete à questão da visão. E a palavra frio nos remete ao sentido aí do tato, ok? É um termo sinestésico. Continuando, nós vamos ver as figuras de pensamento. Nós vimos as figuras de palavras ou figuras semânticas, que estão relacionadas com o significado das palavras, e as figuras de pensamento agora com a questão das ideias, ok? Nós temos como exemplo de figura de pensamento a personificação ou prosopopeia, que é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados, ok? Se você chegar e falar e pensar naquela música popular em que a moça fala: a lua me traiu. Então você está usando uma personificação, uma prosopopeia. Você está dizendo que a lua cometeu uma característica que é própria de um ser humano, né? Trair. Né? Se você olhar para essa imagem aqui, se você disser que o lobo seduziu a Chapeuzinho Vermelho, ou ele beijou-a, ou ele falou com ela, você está atribuindo ao lobo características humanas, né? Então você está lidando aí com a personificação, dando a um ser inanimado essa personificação, pessoa, né? Atribuindo aquilo que é próprio da pessoa, do ser humano. As árvores se abraçam, né? Você está dando para as árvores a característica que é própria do ser humano, que é abraçar. Depois nós temos a hipérbole, que é a figura de exagero intencional. A gente usa muito hipérbole, né? Se o namorado trai, a gente fala: nossa, eu estou sofrendo a beça, chorei um rio de lágrimas, né? Fica um exagero intencional. Quando você fala quase morri de estudar, então você está tendo expressão de um exagero intencional, um hipérbole, mesmo que você não saiba. Nessa charge aqui você tem um outro exemplo disso. O personagem chega e fala: tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. E viu como eu canto bem? O outro: aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro! Pensem comigo aí, onde estaria a expressão que indica um hipérbole? Na expressão morrendo de inveja. Continuando, a gente tem o eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Quando você não quer falar alguma coisa assim na lata, sendo seca e às vezes até grossa com alguém ou sendo indelicado, você tenta suavizar, né? Ao invés de dizer que a pessoa é preguiçosa, você fala assim: ai, fulano não é muito dado ao trabalho, né? É um jeito de ser mais delicadinho, né? Eu normalmente não uso muito eufemismo, eu vou logo ao ponto e falo que é preguiçoso mesmo. Um exemplo aí é quando a pessoa fala: entregou a alma a Deus, ao invés de falar que a pessoa bateu as botas e morreu, né? Aí a gente tem, por meio dessa charge, um exemplo de eufemismo, né? Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então você percebe aí que ela está tentando aí dizer que ela não é fofoqueira. Para isso ela está utilizando um eufemismo, dizendo que ela é produtora de biografias orais não autorizadas, né? Uma ótima maneira de dizer que a pessoa é linguaruda. Continuando, a gente vai ter a antítese ou antitese. Pode falar antítese com acento ou antitese sem acento, ok? É o uso de termos que indicam sentidos contrários, sentidos opostos.
Na expressão ou na frase do Drummond, os poemas em verso são enfadonhamente iguais. Você tem aí a expressão verso livre, desculpe, não verso, verso livre, sendo oposta à expressão iguais. Porque se você tem verso livre, você não tem um sentido de igualdade. O verso livre já pressupõe que você não vai usar a métrica, você não vai usar as rimas, né? Então, aí são sentidos opostos, tá? Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. A gente tem aí o termo guerra se opondo ao termo paz na frase. Então, a antítese ocorre pela oposição de termos na mesma frase. O paradoxo, ele também trabalha com contradição, com a ideia de ideias absurdas. Mas você tem que ler o texto e o contexto para você entender a relação paradoxal que se forma, né? Que o amor seja infinito enquanto dure. Então, tem uma ideia aí paradoxal, tem um paradoxo. Porque se o amor é infinito, não tem fim, ele não deveria ter uma noção de durabilidade, ele deveria ser eterno, né, perene. E a ideia aqui, expressa pelo Vinícius de Moraes, está paradoxal, ok? Nessa outra frase do Vinícius de Moraes também, a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. É uma ideia paradoxal, porque como assim? A casa que a pessoa fez, tanto lhe dá o sentido de liberdade, como lhe dá o sentido de aprisionamento, lhe prende. Então, é uma ideia paradoxal aí em relação à casa, tá? Aprendi a confiar desconfiando, né? Então, uma ideia paradoxal também. Como assim você aprendeu a confiar? De que forma que você aprendeu a confiar e ao mesmo tempo desconfiando? Ok? São paradoxos. Depois a ironia, né? Que envolve o sarcasmo, às vezes, que é toda vez que a gente pega e afirma algo, na verdade, querendo afirmar outra coisa diferente. É a representação do contrário daquilo que se afirma, tá? Quando alguém chega toda bonita, toda produzida, né? E você fala assim, eu tô bem com essa roupa, a pessoa tá ridícula, você não quer falar. E você fala, olha, você tá maravilhosa, tá? Muito linda mesmo. Então, você tá sendo irônico, sarcástico. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então, a pessoa está sendo irônico, está dizendo que não teve filhos e que, ao não ter filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Não deixou herança para ninguém, porque ele era... a herança dele seria a própria miséria, né? Nesse cartoon aqui, a gente tem outra ideia de ironia, tá? Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, ele está sendo irônico aí porque ele está bravo, né? E ele está usando o termo inteligente quando, na verdade, ele está chamando o outro que mexeu nas coisas dele de burro. Na gradação, você tem ali através das palavras, você tem processos, né? Que vão do mais baixo para o mais alto, do mais alto para o mais baixo, por meio de palavras, né? Processos ascendentes ou descendentes. Quando você fala, por exemplo, aqui em Gregório de Matos, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Você tem uma gradação de ideias aí, né? Por meio das palavras. Se reduzindo no final em nada, né? É uma gradação descendente. Ele chorou, gritou, esperneou. Chorou primeiro, depois gritou. Achou que era pouco, gritou. E no final esperneou. Então, a gradação aí já ascendente, ok? As fontes aí que eu utilizei. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção. Fiquem com Deus. Beijo para todos.